E aí, pessoal, mais uma semana aí, nós começamos uma semana aí virtual, com aulas no eClass. E nesse vídeo eu vou estar explicando a lista de exercício, realmente do que eu passei na última aula via Zoom, sobre a revisão dos pontos chaves aí no qual nós vimos no primeiro semestre, né? E nesse vídeo aqui eu vou tentar ser bem autêntico, bem simples, né? Como se realmente a gente estivesse na sala de aula e eu vou fazer o passo a passo. Na verdade, eu não vou fazer o passo a passo, eu vou explicar nesse vídeo o que vocês têm que fazer nessa minha primeira aula aí de segunda-feira, ok? Então vamos lá, olha só. Eu vou disponibilizar também a lista de exercícios. São 6 exercícios, né? E cada exercício desse contempla algum conteúdo principal no qual vocês precisam de reforçar para próximos estudos aí, que vai ser sobre as leis de Newton, beleza? Na primeira atividade, você tem que observar o seguinte, que está falando sobre vetores, ok? Então, quando se fala em vetores, a gente tem que saber que vetores é um ente matemático, né, representado por uma reta, um segmento de reta, em que possui 3 características principais: direção, sentido e módulo, né? Então, na primeira atividade, você pode muito bem observar que você tem que analisar se esses meus dois vetores estão na mesma direção e sentidos opostos ou na mesma direção e no mesmo sentido. Fácil, é só interpretar, beleza? Na segunda questão, que também fala sobre vetores, você vai observar o segmento orientado de cada vetor, que está Deixa eu consertar meu celular aqui. Que está na figura, e observar e dar uma resposta, né? Marcar um X na resposta correta. Observando sempre, pessoal, vou dar uma dica no primeiro aí, nesse segundo exercício, que o vetor A é igual ao vetor B, beleza? Na terceira atividade, ela vai estar falando um pouquinho sobre o lançamento oblíquo. Observa que você tem que trabalhar com a fórmula no lançamento oblíquo quando se fala o tempo de queda. Você tendo o tempo de queda, você consegue encontrar a distância percorrida aí, né? Que o exercício está dizendo quanto que vale. Tendo a distância e tendo o tempo de queda, você consegue encontrar então a velocidade que o exercício está pedindo. Na quarta atividade, a gente está falando um pouquinho sobre o lançamento oblíquo, beleza? Então, o que você tem que falar aqui, que eu fiz as minhas anotações e vou falando aqui para vocês, o que você tem que observar nessa atividade? Você observa a direção X, né? A gente sempre sabe que no lançamento oblíquo, quando se tem um corpo lançado obliquamente, ele faz um movimento parabólico, beleza? E nesse movimento parabólico, você tem que desmembrá-lo em 2 direções, a direção X, que sempre vai ser um movimento retilíneo uniforme, e na direção Y, que vai ser um movimento uniformemente variado, né? Por que vai ser um movimento uniformemente variado? Devido ao tempo de queda que se tem verticalmente. Então, todo corpo que cai verticalmente, ele possui uma gravidade, né? Então, ele acelera ao cair, certo? Não é difícil também dá para você fazer a partir do momento que nós já trabalhamos em aulas anteriores, né? E a quinta atividade, você somente vai observar o movimento. É uma atividade tranquila também de ser feita, não precisa de cálculo. A sexta atividade, você vai trabalhar um pouquinho naquelas regrinhas, naquelas fórmulas do lançamento oblíquo, que fala sobre os 2 movimentos, na vertical e na horizontal. Observa, vou dar uma dica para vocês. Toda vez que um exercício trouxer triângulo, retângulo, você vai estar trabalhando também um pouquinho com o Teorema de Pitágoras, que é muito importante também para você desenvolver o exercício, ok? E é isso aí, pessoal. Ó, nessa primeira aula a gente tem a listinha de exercício. Eu vou botar um linkzinho no plano de aula para vocês reforçarem, né, sobre os conteúdos que eu passei, sobre vetores, lançamento horizontal, uma coisa bem simples. E qualquer dúvida aí, a gente sempre está aqui à disposição de vocês. Procurem, não desanimem,
vai passar.